Vamos entender hoje então do que se trata essa definição, essa grandeza, conhecida como campo elétrico. Estamos estudando cargas, como vocês devem saber, né? E normalmente nos perguntamos, fazemos a seguinte pergunta: quando temos uma determinada carga próxima de outra carga, sabemos da existência de forças que vão surgir, forças elétricas de interação entre essas cargas, não é isso? Muito bem. A grande questão é como que essas cargas percebem, né? Como que uma carga percebe outra carga, como que surge a força elétrica de atração ou de repulsão, no caso que seria uma carga positiva e uma carga negativa, né? Então, a resposta é bem simples, tá? Pelo menos do nosso ponto de vista. O que explica o surgimento dessa força atrativa ou repulsiva é exatamente a existência de um campo elétrico. Então, no espaço em torno dessas cargas vai existir um campo elétrico criado pelas próprias cargas, tá? Então, o campo elétrico ele é uma propriedade do próprio espaço, ele está associado ao próprio espaço onde as cargas existem, onde as cargas estão, ok? Então, é uma propriedade do espaço, está associada ao espaço e há uma carga, né? Sempre você vai ter uma carga que vai criar esse campo, uma carga elétrica geradora, tá? Geradora do campo. Muito bem. E existe uma técnica, né, um experimento que a gente faz para determinar a existência e a medida desse campo elétrico, ok? É bem simples. Para isso, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar uma carga de prova, ou uma carga geradora, melhor dizendo. Vamos imaginar que positiva, essa carga positiva, aqui, e vamos imaginar um ponto no espaço que sofrerá modificação, né, por conta da existência dessa carga. Vamos supor esse ponto P. Nesse ponto P aqui vai surgir um campo elétrico provocado por essa carga Q, ok? Por essa carga Q maiúscula aqui. A forma que a gente utiliza para determinar se existe realmente um campo elétrico aqui nesse ponto do espaço é, na verdade, um teste, né, experimental, onde precisaremos de uma outra carga, que no caso chamamos de carga de prova. Então a gente vai pegar uma cargazinha, no caso aqui uma carga de prova. Normalmente essa carga de prova é uma cargazinha bem pequena, tá? Positiva, e ela é colocada lá naquele ponto onde você quer determinar a existência do campo. Muito bem. Ao posicionar a carga de prova ou carga de teste, vamos anotar aqui o nome dela, né? Carga de prova. Verificaremos que surgirá, no instante em que abandonamos a carga de prova, surgirá uma força agindo sobre a carga de prova, acelerando essa carga de prova, tá? Que pode ser tanto para a direita, essa força, ou para a esquerda. Já veremos qual vai ser o motivo dessa diferença na orientação. E podemos então determinar que existe um campo aqui porque surgiu uma força elétrica agindo sobre essa carga aqui. Inclusive, a partir disso, podemos definir o que é o campo elétrico matematicamente. Então, o campo elétrico ele vai ser representado pela letra E, vamos utilizar aqui um E maiúsculo. Normalmente colocamos uma setinha em cima do E para representar o campo elétrico, porque ele é uma grandeza vetorial, tá? E calculamos esse campo elétrico fazendo o seguinte: dividimos o valor da força F, que age sobre a carga de prova, dividimos lá o valor da força F sobre a carga de prova, pelo valor dela, da própria carga de prova. Tá? Ao fazer isso, encontramos o valor do campo elétrico. Veja que força elétrica ela é medida, né? A força elétrica é medida em Newton. A unidade de medida é o Newton para a força elétrica e para a carga a unidade de medida é o Coulomb, né? A gente já vem estudando isso há algum tempo, que a ela é medida, carga elétrica
ela é medida em Coulomb. Muito bem. Então, nós temos o seguinte. Pela definição do campo elétrico que acabamos de apresentar aqui, vamos ter que a unidade de medida do campo elétrico será em Newton por Coulomb, ou simplesmente N sobre C. Essa aqui será a unidade de medida do campo elétrico, tá? Newton por Coulomb. Você pode escrever apenas N sobre C, certo? Muito bem. E essa expressão, essa fórmulazinha que a gente acabou de definir aqui, ó, você pode utilizar ela toda vez que você precisar calcular o campo elétrico a partir de uma força agindo sobre uma carga de prova. Muito importante aqui. Esse campo elétrico que você está localizando aqui nesse momento, ele é o campo criado pela carga Q geradora. Então, essa carga Q grande, aqui maiúsculo, positiva, que é a carga geradora, ela está criando um campo elétrico com essa orientação. O campo elétrico, nesse caso, no ponto P, terá a mesma orientação que a força elétrica, no caso aqui utilizando, né, uma carga de prova positiva. Tá? Então, essa é a definição de campo elétrico. Vamos ver aqui algumas características, rapidinho, algumas características sobre o campo elétrico. Ok? Vamos lá para algumas características. A carga geradora, sabemos que ela pode ser positiva ou negativa. Então, eu posso ter uma carga positiva ou uma carga negativa. Tá? Então, note o seguinte: uma carga positiva, ela terá um campo elétrico. A gente ao realizar as medidas, né, a partir dos testes com carga de prova, a gente vê que vai surgir linhas em torno dessas cargas de prova. Tá? Essas linhas, chamadas de linhas de campo, representam a, a própria característica do campo em torno dessa carga. Tá? É óbvio que no meu desenho aqui, estou fazendo um desenho em 2 dimensões, mas essas linhas elas estão em torno da carga, em 3 dimensões. Elas apontam ou elas estão orientadas radialmente em torno dessa carga de prova. Tá? Da mesma forma, ela vai estar na carga negativa. Vou ter linhas de campo, cada linha dessa aqui representa o campo elétrico em torno, tá? Em torno da carga. Muito bem. E o mais interessante notar, e é importante notar, que essas linhas elas têm uma orientação. O campo elétrico ele é vetorial e ele tem uma orientação. Por definição, as linhas de campo elétrico de uma carga positiva são linhas que se afastam, que vão se afastar da carga positiva, conforme vocês estão verificando aqui na figura, na representação. Muito bem. Enquanto que as cargas negativas, o campo elétrico é um campo de aproximação, conforme estou representando aqui nos vetores que representam o campo elétrico dessas cargas. Tá? Então, para ficar bem enfático, né, relacionado, para a gente poder entender bem essa questão, olha só. Exemplo. Vamos imaginar uma carga de prova. Uma carga de prova, ou melhor dizendo, uma carga geradora. Uma carga geradora qualquer. E essa carga geradora ela vai criar um campo elétrico aqui nesse ponto P. Ela vai criar um campo elétrico nessa direção. Campo elétrico para essa direção. Admitindo que a gente abandone aqui no ponto P uma carga de prova, agora sim, uma carga de prova de 6 Coulomb, e surja aqui sobre essa carga de prova, surge uma força F, vai surgir uma força F, vamos supor que essa força F tenha módulo de
12 newtons. A pergunta qual é o campo, qual é a medida desse campo elétrico é que existe nesse ponto P. Então, é bem simples, pessoal. Olha só, o campo elétrico aqui no ponto P, ele será igual, vamos ver aqui, o campo elétrico, pela definição que eu acabei de apresentar na tela anterior, vai ser a força, você pega, toda vez que você faz isso, é tipo um experimento, você pega a força que surgiu sobre a carga de prova e divide ela pela carga, tá bom? Então, vamos considerar os módulos dessas medidas e temos então que o campo elétrico, o módulo do campo elétrico vai ser igual a força foi de 12 newtons e a carga foi de 6 coulomb. Então, logo, o campo elétrico vai ser de 12 dividido para 6, vai ser igual a 2 newton por coulomb. Essa é a unidade de medida do campo elétrico. E porque a partir disso, podemos concluir, inferir algumas características, tá? Falando aqui das características da própria carga, do campo elétrico, que criou, né, essas condições aqui. Então, por exemplo, se o campo elétrico ele aponta para essa direção aqui, né, lado direito da tela, é porque esse campo está se afastando dessa carga que criou o campo. Então, com certeza, dá para inferir que essa carga geradora ela é positiva, tá? Então, podemos notar isso, ok? Se esse campo, ele tivesse uma orientação para a esquerda, dava para inferir que o campo elétrico era negativo. Então, essa aula de hoje é sobre a definição, tá? Para não nos alongarmos, estamos falando aqui sobre a definição de campo elétrico, ok? Para fecharmos, faremos aqui resolveremos um breve probleminha sobre esse tema, relacionando aqui a definição. Vamos aqui para o problema. Olha só, uma carga... Um segundo, pessoal. Vamos nessa. Olha, uma carga de 2 coulomb está situada num ponto P. Aqui é o ponto P. Uma carga de 2 coulomb. Vamos anotando aqui os dados, né? E nela atua uma força de 4 newtons. Ele não disse para onde era, simplesmente eu vou escrever que essa força que está atuando aqui é de 4 newtons. Muito bem. Se esta carga de 2 coulomb, vamos supor que ela seja trocada por uma carga de 3 coulomb. Você troque por uma carga de 3 coulomb. Ele quer saber qual será a força que vai atuar nessa carga de 3 coulombs. Qual a intensidade da força sobre essa carga quando ela for colocada no ponto P. Então, para mim saber isso, qual vai ser a força que vai surgir sobre a carga de 3 coulomb, eu preciso saber quanto que é o campo no ponto P. E é muito simples, né? O campo aqui no ponto P, o campo no ponto P, ele será igual a força que age lá no ponto P, uma força, sobre uma carga específica, né? É sempre um par, tá bom? Essa força deve agir sobre essa carga. Então, primeira condição que ele deu aqui, que tinha uma força de 4 newtons agindo sobre uma carga de 2 coulombs. Então, a resposta aqui, 4 dividido para 2, vai dar 2 newton por coulomb. Então, esse é o valor do campo, tá? Então, o campo é 2 newton por coulomb, ou seja, para cada unidade de carga eu vou ter uma força de 2 newtons, né? Então, aqui eu tenho 3 cargas, 3 unidades de cargas, para cada unidade dessa eu vou ter uma força de 2 newtons. Então, provavelmente vai dar 6, né? E você pode verificar pela fórmula. Ora, se E é igual a F sobre Q, e eu já sei quanto que é o E, esse L é um valor constante para esse problema, ele é uniforme, tá? Então, eu posso concluir que o valor de F é E vezes Q. Toda vez que você precisar calcular o valor da força, você apenas multiplica o valor do campo pelo valor da carga. Então, eu descobri que o campo aqui é 2 newton por coulomb. Né? O campo é 2 newton por coulomb.
Então, 2 vezes Q. O Q é 3, 2 vezes 3, 6 newtons. Como a gente estava esperando, ó, se eu tenho um campo que é de 2 newtons para cada coulomb de carga, certo? E eu tenho 3 coulombs de carga, então cada unidade disso aqui, ó, 3, né? Cada unidade disso aqui vai receber uma força de 2 newtons. Então, se eu tenho 3 unidades, 2 vezes 3, é o óbvio, né? Então, a resposta final é essa, tá? A força que atuará sobre essa carga de prova de 3 coulombs será de 6 newtons, né? Se eu girar uma força de 6 newtons. Essa é a resposta esperada para o problema, ok? Pessoal, muito bem. Finalizando, temos uma atividadezinha, um teste. Gostaria que vocês tentassem responder esse teste para verificar a aprendizagem do que eu acabei de falar. Vocês podem escanear aqui o QR Code na tela ou simplesmente vocês podem estar acessando, envio também para vocês nos grupos da escola, da turma, mas vocês podem estar acessando esse site, tá? http://gg.gg/campo elétrico 03 ou escaneie aqui, se você puder, você vai acessar diretamente duas perguntinhas, bote seu nome lá também, a turma e duas perguntinhas sobre a aula de hoje, tá? É isso, muito obrigado e até a próxima.